Tá, vamos lá, pessoal. Buenas. Oi? Dá pra fazer um GIF depois. Aqui, Memes da comunidade dev. Já temos um. ó, a gente vai iniciar, como a gente conversou, a gente vai usar o Create React App. E vamos para aqui que a gente vai utilizar. Enfim, vamos lá. A gente vai usar style de components. Lembra que a gente conversou aquele dia? Uhum. Alguém lembra mais algum que a gente conversou? A outra opção era Tailwind, né? Não, a gente vai fazer do zero, mas esquece. Perfeito, então bora lá. Ó, Presta também, né? depois, é back-end. Vamos lá. Pessoal, a gente pode fazer de duas maneiras. A gente pode usar o NPX, que é basicamente você não precisa instalar a dependência necessariamente do seu computador. Ele vai pegar a biblioteca, ou você pode instalar global. Para instalar global, o Create React App, é instalar o npm i -g, aí tu passa, ele vai instalar, aí você pode usar, tipo, basicamente ele é assim, ó, Create React App, e definir o seu aplicativo. Como eu não quero baixar, eu vou meter isso aqui diretão, tá ligado? E já vou meter aqui, como que eu botei. Nossa, eu escrevi até errado, é fashion. Como que sai fashion, gente? Eu não sei inglês, não. F-A-S-H-I-O. Fashion, tá aqui. O programador não sabe inglês. Parabéns. Cara, não quero que ninguém saiba a localização, eu sou anônimo. Fashion. Bem dev. Beleza. Ou loja bem dev. Vamos botar uma loja, né? Loja. Pô. Me poupe. Beleza. Vamos dar o start. Enquanto ele tá criando aqui a nossa aplicação, o que a gente vai fazer? Nós combinamos de usar o style de components. Para requisição na API, a gente vai usar o Axos. Eu vou deixar bem configuradinho essa parada para a gente já depois somente ir lá e fazer essa requisição. Não tem muito segredo, tá? Somente a gente dá um Axos, um install Axos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Vocês lembram de alguma coisa a mais? Bom, eu acho que é isso para a gente iniciar já nosso projetinho. Vamos esperar instalar. Aqui. De bola. Enquanto isso, o Mac 2300 travando novamente. E pô, nos patrocine. A gente vai iniciar por esta tela aqui. Como eu comentei com vocês, a gente não vai pegar essa imagem aqui de cara, tá? Nós vamos iniciar fazendo o header, depois a gente vai vir para esse componente aqui direto. Uma coisa maneira é o seguinte, vocês perceberem, tá vendo que tem uma elevação aqui na imagem? Ele não é unificado com a imagem, então o nosso header é dessa cor. Vou precisar fazer um login, cara, para mim entrar aqui no... para mim poder pegar esses componentes. Acho que eu vou criar uma conta, hein? A gente vai gravar hoje? Tá gravando já, não tá, ô Vitor? Perdi essa parte. Ô, sabe o que a gente pode fazer na próxima? Colocar o efeito sonoro do ratinho. Ratinho! Pô, ficaria massa, hein? Onde que vai ser mandada depois que estiver gravada? Cara, ou eu publico no YouTube, ou o Vitor publica. Qualquer um pode pegar aí, ou tem um arquivo também. Demora um pouquinho, porque ele faz relações já baixa bibliotecas, tá, gente? Então, como algumas eu não tinha, tá baixando. Pode falar. No Windows, instalar como? Mesma coisa. Lembrando que vocês vão precisar ter um Node instalado, tá? Pra quem não tem um Node, escreve Node no Google, download. Uhum. Eu recomendo sempre você baixar a versão LTS, que é a versão que tá mais sustentável. A versão atual, ela pode ter bugs. Aí vocês vêm aqui, escolha no qual vocês querem utilizar e baixem. Aí tem a versão CD4, MT2, etc, etc, etc. Tá? Basicamente é isso. Vocês vão precisar ter o Node instalado. A gente vai usar o Yarn para gerenciar a dependência. Então, basicamente, vocês dão npm, install, -g, yarn. Ele já vai instalar a dependência do Yarn para vocês. No meu caso aqui, eu já tenho dependência instalada, então não vou precisar fazer isso. Mas depois que vocês fizerem, vocês instalam o Yarn, tá? Também vamos precisar do Git. Para quem não tem um Git, eu acho que todo mundo que já passou na
na aula básica lá eu falei sobre Git, tá? Mas quem não tiver, é só baixar aqui. Quando vocês entrarem no primeiro site do Git, vocês vão ter já aqui para download. Alguém lembra de alguma ferramenta mais? Visual Code. Para quem não tem o Visual Code, o primeiro link também é bem famoso. Vocês baixam o Visual Code. Bendel, eu quero programar no bloco de notas. Programa. Quer sofrer, sofra. O Visual Code vai dar muita ferramenta boa. A gente, pô, é o que mais utiliza. Eu quero programar no IntelliJ. Programa também, fica à vontade. Deixa eu ver se essa ferramenta aqui. Acho que não é, escrevi errado. Intel é um J no final. Sem o I. É Não isso é? aí. Não, agora é isso aí. JetBrains também pode programar. Só que eu recomendo o VS Code porque ele é leve, ele é gratuito, ele é open source, então baixem ele. Se eu não me engano, esse aqui ele é pago, né? Cara, Versão de comunidade. uma versão de comunidade eu tenho aqui. Perfeito. Perfeito. Mas lembrando que Pen 10 comunidade apoia 100% o Visual Studio Code. Gratuito. Code é vida. Quanto é vida, cara? Nada contra, pessoal, que se quiserem patrocinar a gente com licença, patrocina, a gente vai usar também. Mas até o momento ele está sendo mais leve e tem muitas bibliotecas, etc, que a gente vai utilizar. Ele já faz. Vamos lá. A gente rodou aquele comandinho. Ele vai dar para vocês aqui, ó. Sucesso. Lembra sempre de ver o retorno no terminal. Cara, esse aqui vai ser nosso amigo. Terminal é nosso amigo. Eu uso o ZSH, tá? Caso vocês vejam amanhã eu com uma telinha mais bonita, eu uso isso daqui. Basicamente, ele deixa o terminal mais bonitinho, tá? É coisinha minha aqui que eu gosto de ficar bonitinho. Mas quem quiser. Ele tem autocomplete, várias coisas. Quem quiser depois ver como que faz a instalação, é simples, eu acho simples. Aí tem algumas. Ele tem alguns temas. Deixa eu ver onde que eu vejo os temas aqui, ó. Só que eu não configurei o meu ainda porque eu vou trocar de PC novamente, né? Como você sabe que eu não paro com o PC. Tem vários temas bonitão, tá vendo? Enfim, vamos voltar ao foco da aula. Ele criou nossa pasta, inclusive ele fala aqui, ó. Sugestão para vocês iniciarem. Entrem, dá um CD na loja, vamos fazer isso aqui, vamos dar um CD na loja. Beleza, eu entrei na pasta. Ele tem alguns comandos prontos, como por exemplo, start para rodar em desenvolvimento. O build, ele vai gerar os arquivos estáticos para produção. O teste, ele vai rodar teste. Eu sou hater de teste, a gente não vai fazer teste por enquanto. Depois a gente pode fazer um testezinho para vocês entenderem como funciona o Jest, algumas ferramentas, tá? Mas por enquanto foco nesses dois comandos. Então vamos abrir aqui. Para quem não sabe, esse aqui é o atalho para abrir Visual Code. Eu dar um code pronto, ele já vai abrir o Visual Code para mim aqui bonitaço. Deixa eu fechar isso daqui que eu não sei que tá aberto. Deixa eu fechar. Eita, prelo. Eu fechei o Visual Code, né? Beleza, deixa eu fechar isso de trás. Ok, vamos lá. Aqui está o nosso projeto. Vocês vão ter essa mesma estrutura que tem aqui agora. O CRC, que é o nosso source, ou seja, aqui está o nosso código. A public, que é onde vai gerar o nosso template final. E o node módulo está dependente, ou seja, tudo que a gente tiver baixado do NPM, ele vai criar essa pasta node módulos, no qual a gente vai gerenciar a dependência. Normalmente, quando você sobe no servidor, você não sabe essa pasta node módulos. Então, você pode perceber que ele vai estar com esse grifinho aqui. Para você fazer para o Git ignorar, esse arquivo Git ignore. Então, aqui ele fala para vocês verem esse artigo que tem algumas coisas. Por exemplo, ele fala dependência, que essa pasta aqui está ignorando. E algumas outras. Essa aqui é para quem usa o Coverd para teste. E também ele ignora a pasta build, que é o recomendado, porque normalmente quando a gente faz um deploy para o servidor, a gente tem que fazer a questão de deploy no próprio servidor. E aqui ele ignora alguns arquivos, como por exemplo, .env. Para quem não sabe, .env é quando você tem um sistema de desenvolvimento compartilhado, então você usa um env para fazer esse controle. Essas aqui são as questões de debug, tá? Nada demais. Uma outra coisa que vocês vão ter é o patch.json.
É basicamente aqui a gente define dependência, a gente define o script que vai ser rodado pelo NPM e definimos mais algumas outras coisas de arquitetura. A gente não vai entrar agora de cara, mas já é bom vocês saberem para que serve, tá? Aqui tem as dependências que a gente instalou, dependência do React, React dá uma manipulação da tela e algumas outras dependências bonitinhas. Essas três aqui são de teste, o Dash e alguns outros que são bem usados. Mas o nosso foco agora vai ser aqui em Source. Vamos rodar o nosso projeto? Eu vou usar o npm mesmo para vocês usarem padrão. Ó, npm run start. Esse aqui é o comando para rodar o projetinho nosso bonitinho. Ele vai rodar o React script e ele vai falar que ele rodou o nosso comando, tá aqui. Beleza, vamos lá, vamos lá. Olha só, isso aqui é o nosso projeto, a gente acabou de criar, acabou a aula aqui agora, brincadeira. Esse aqui é o nosso projeto React já rodando, tá? Tá real. Para vocês verem esse projeto, basicamente a gente tá, deixa eu ver, aqui em app, aqui. Inclusive ele fala assim, edit o source app.js para dar um app reload, tipo, por exemplo, Bendev loja. Ele já vai atualizar aqui em tempo real. Eu acho isso maravilhoso. Para quem trabalhou com antigamente sabe como que é horrível não ter esse live load. E assim a gente vai fazendo. Por agora, eu vou limpar isso daqui, eu vou tirar essa class, vou remover essa logo que a gente não vai utilizar, também vou remover esse CSS, a gente não vai usar esse CSS, e a gente tem essa tela maravilhosa no nosso site. Olha como que mudou. Então vamos aos poucos fazendo essa mudança. A gente não vai usar mais esse CSS aqui, vamos ver pro lixo. Vou deixar esse teste, esse index CSS, ele deve estar em algum lugar aqui. Ó, index CSS, beleza. Eu também vou removê-lo. Ok. Esse index aqui é o primeiro arquivo que o nosso React ele vai bater. Então, toda questão de configuração a gente vai fazer por aqui. Eu já expliquei isso aqui em alguma aula aleatória aí para vocês, então vocês já devem saber a básica. Isso aqui é a logo. A gente não vai usar essa logo. Eu vou banir. Beleza. Eu vou iniciar aqui a nossa estrutura de pastas. A gente vai ter o nosso projeto quebrado em várias partes para a gente ter um controle melhor. Para isso, nós iremos iniciar criando os components. Após isso, nós iremos criar os nossos pages, que vai ser onde vai estar nossas páginas. Deixa eu pensar no que mais. A gente vai ter os services. Por enquanto, a gente não vai mexer nesses services. A gente vai ter uma página de hooks, que vai ser onde a gente vai fazer os controles de hooks futuramente. Vou pensar em alguma outra página que eu vou precisar. Por enquanto vai ser essa. A gente vai trabalhar com os estilos em próprios componentes quebrados. Atualmente a gente tem o nosso app como página inicial. Para isso, eu vou criar aqui na page uma página chamada Rome, ok? Que é a página inicial. Vamos criar um index.js e vamos também criar uma rome.js. Vocês vão entender por que eu quero fazer isso. Eu vou criar aqui uma função, uma const simples do Rome. Pelo const mesmo, export const Rome, que vai ser igual, papapá. E vai retornar apenas um H1 para mim. Com bem-vindo. Beleza. E aqui eu vou dar um export. Bom, ele vai basicamente pegar esse componente aqui e exportar. Ele deu erro no link. Deixa eu ver por quê. Tá falando que não espera na linha 3.7. Vou fazer o seguinte, vou dar um export default. Tem que ver se o de link aqui. 3.7, beleza. Por que eu criei essa questão desse componente específico? Vocês vão perceber que a gente está importando esse app dentro do index.js. Se a gente for enchendo de index, uma hora fica muito difícil para dar manutenção e a gente saber qual o index que é, sabe? Então, por esse motivo, a gente cria essa instância aqui. A gente exporta. Quando a gente for fazer a importação dele, a gente vai importar o Chrome aqui dentro. Ele vai importar assim, só que ele não deve importar daqui porque a gente está com esse erro no Unix. Eu vou verificar certinho esse erro. Beleza, ele bateu o bem-vindo.
Realmente quero ver por que ele não fez a importação da maneira correta. Como era para fazer aqui. Export default. Eita, gente. Estão me ouvindo? Hello, peoples? Eu tô te Sim, ouvindo. Ouvindo? tá tranquilo. Tô ouvindo. E, gente, basicamente o erro foi porque eu esqueci do default, tá? Eu defini que ele exporta por padrão a home. Então, sempre que ele entrar nesse arquivo, ele vai exportar home, tá? Aí, quando a gente for entrar na página, a gente não precisa entrar dentro da... Por exemplo, pages, rome.js. Ele vai entrar em pages, rome, ele pega por padrão, ele sempre pega o index, tá? Então, lembre-se, sempre quando ele entrar em uma pasta, ele sempre vai pegar o index. Eu vou fazer uma outra pequena mudança, e a gente costuma fazer essa alteração porque os componentes a gente sempre utiliza com a primeira letra maiúscula, tá? A primeira letra minúscula no React a gente entende como Rooks. Vamos lá, beleza. Nossa página inicial tá aqui. Vamos começar a criar o nosso primeiro componentezinho bonitinho nosso. Deixa eu ver o que a gente tem aqui. Ok. Só que eu esqueci de fazer uma coisa, esqueci de instalar o style de components. Vamos instalá-lo. Vamos parar aqui o nosso projetinho. Beleza. Vamos abrir a documentação. Eu não fiz tudo de cara. Eu vou ensinar vocês como que vocês usam documentação, tá, pessoal? Então, vocês vão sempre reparar que eu vou entrar na documentação e vou pegar algum código. Como, por exemplo, eu entrei aqui no site do Style de Company, tem documentação e vou fazer a instalação. Então, vamos lá. Eu vou instalar aqui. Enquanto ele instala, ele fala, cara, a gente usando Yarn, adiciona suporte em Resolution. De qualquer forma, a gente usando Yarn, a gente vai pegar esse código aqui, no packed.json. A gente vai no packed.json e vamos adicioná-lo bonitinho, como recomendo lá o Style Components. Perfeito. Ele já instalou. Ok. Bom que não deu nenhum erro, né? Aqui tem até um exemplo, a gente vai pegar esse exemplo aqui também, mas por enquanto não. Por quê? Por que não? Deixa eu ver. Ok. Bom, vamos iniciar lá o nosso projeto. Novamente, eu vou dar um npm run start. Lembra que esse start é para rodar em ambiente de desenvolvimento. Beleza. Colocamos nosso projeto. A gente vai iniciar a criar esse escopo, esse header por padrão. Eu vou iniciar de uma maneira meio estruta, criar para vocês entenderem que existe N maneira de fazer um projeto. E depois a gente vai voltar. Na próxima aula a gente vai voltar e vamos colocar rotas, vamos fazer algumas organizações no projeto. Beleza, pessoal? Para vocês entenderem como um todo. Vocês também podem fazer o seguinte, para vocês terem um suporte melhor, adicionar header.jsx, que ele funciona da mesma maneira que o JS, basicamente vocês definem que ele é um componente JSX. Eu vou também dar um export function header. Beleza? Se vocês quiserem deixar o código um pouquinho mais bonito, vocês podem dar um export default header, que ele vai exportar por padrão esse header, então vocês vão separar a função do export. É bem opcional, a gente vai dar um return aqui bem básico um H1 dizendo aqui header, ok. Lembra que eu também trabalho com esse padrão, a gente vai dar um export default aqui no header, que é esse header aqui, ok? E vamos dentro de RUM. Agora a gente vai trabalhar aqui. Aqui, eu vou criar esse tipo de instância. O que significa? A gente criou uma instância vazia. Ele não é nada, entendeu? Então, tudo que entrar aqui, ele vai estar em semântica alguma, vai estar em nada, a gente criou uma tag vazia. Isso em JSX é permitido. Vamos remover esse nosso componente e a gente vai adicionar o header que está aqui. Por algum motivo, não reconheceu o nosso index. Deixa eu ver se dá algum erro. Vamos ver. Beleza, não deu erro. Ok.
Só para ficar mais bonitinho o nosso código. Ok. Agora a gente vai começar a usar o nosso style de components. Vocês lembram que eu comentei com vocês a questão de semântica do CSS, os seletores do CSS e afins. Vocês vão lembrar disso, né, gente? Se não tiver lembrado, a aula está publicada. Vocês podem dar uma olhada. Tem uma pergunta, tu recomenda a gente fazer o projeto enquanto tu está fazendo, ou ver tu fazendo, prestar atenção e fazer depois? Depois, porque vocês vendo o que eu fazendo, vocês vão tirando sua dúvida agora, entendeu? Aí quando vocês forem fazer, vocês já vão ter uma ideia, beleza? Só tirar uma dúvida rapidinho. Eu vi que você colocou lá o JSX. Aí sim você está separando a questão de, por exemplo, vai ficar as tags HTML em um lugar e as utilização em outra. É assim mesmo? Isso, vamos separar. Mas a tag JSX é basicamente para a gente definir que ele é um componente JSX, tá? Que é um componente diferente do JS. Que ele suporta essas meta tags aqui HTML. Então, além de JavaScript, ele vai suportar essa tag. Nada demais. Se também mudar para JS, também ele funciona da mesma maneira. Beleza. A gente ter essa interpolação de que esse é o componente e esse aqui não é o componente. Minha dúvida foi que desse index.js do header, no componente, no caso, para que ele serve? Tá. Por exemplo, vamos supor, a gente tem o nosso header dentro de uma pasta header. Se eu fosse importar sem o index, ele iria ficar assim, ó. Eu desci duas pastas, tá vendo? Aqui pelo import. Eu cheguei em components, ou seja, eu tô aqui dentro do componente. Eu entrei em header. Por padrão, o JavaScript, ele sempre vai ler o index. Sempre. Se você tiver um index e você não instanciar a instância aqui, como por exemplo, se definir o header, ele vai ler o header aqui, diretão. Porém, se eu definir aqui apenas assim, que fica bem mais bonito que eu repetir novamente o header, olha só. Ele veio dentro da minha pasta, ele pegou o source, que a gente está dentro do source, componente, header e index. Sacou? Aí o que eu fiz no index? Eu falei, cara, sempre vai exportar. Ou seja, eu importei o header aqui dentro e eu exportei novamente. Basicamente essa é a função do index. Em resumo geral, eu deixei o código mais legível para o usuário ler. E sempre que eu clicar aqui para ir no código, eu vou abrir o index ou o header por padrão, dependendo muito do VS Code. No meu caso aqui está vendo já o index de exportação. Tá. Só que se a gente tivesse vários componentes, isso meio que não atrapalharia, não? Ou não sei. Não. Vamos supor que a gente tenha vários tipos de header aqui dentro. O que você iria fazer diferente, você iria, em vez de dar um export default, você iria criar um objeto de componentes. O header 2. Aí quando você fosse importar aqui, você iria importar assim, ó. Aí, tá vendo? Tem dois componentes dentro do index, dentro do header. Entendi. Fica muito mais organizado que você sempre... Digamos, por exemplo, que você tenha dois componentes dentro de header. Você iria ter que fazer a importação de um header e outra importação. Aqui já não. Aqui você abstrai essa função, você faz apenas uma importação. Você importa os dois header aqui. Aí você pega o header 1 e o header 2 no mesmo arquivo, sem precisar que você entre novamente lá. Então, em questão de organização, isso aqui é melhor, tá? Respondido? Show de bola. Vamos lá, voltando. Agora a gente vai mexer com o componente JSX. Lembrando também, pessoal, que a gente pode trabalhar com CSS aqui dentro, tá? Por exemplo, se eu criar um header.css, eu falar, cara, eu quero usar o CSS, eu vou dar um import aqui dentro de css.header.css, eu importei aqui o meu header. Alguns React dão uns erros de módulo, mas depois a gente vê. Aí eu falo, cara, eu quero que esse componente tivesse a classe de header. Ele tem um background de color de blue. Um padding de 20 pixels. A gente também já falou sobre todas essas tags aqui. O que eu vou fazer é o que? Eu vou circular aqui de header. Vou pegar o componente, eu vou pegar a tag header. E um detalhe importante, aqui não é mais class, tá? Igual o CSS normal. Aqui não é mais class. Aqui é class name. Ou seja, a instância do JSX é class name para você definir classe. Eu defini que ele é o header. E por padrão ele pega o nosso CSS. Então a gente também pode trabalhar com CSS no
no React, tá bom? Mas, por questão de organização, a gente vai trabalhar com JSX, então eu não vou mais importar isso daqui, vocês vão entender por que eu quero fazer isso. Cara, o React é muito lindo. Pare não de React pra minha frente pra ver. Pensando pro sul. Beleza. A gente vai criar um novo arquivo chamado styles.js. E que entra a cereja do bolo. Vamos lá. O que a gente precisa para trabalhar com Styled Components? Obviamente, importar o Styled Components. Beleza. A gente importou ele. O que a gente vai fazer? Vamos instanciar o componente header. Olha que bonitinho. Inclusive, se vocês entrarem na documentação, novamente, reforçando, entre em documentação. Aqui eles têm um exemplo. Vou ter que copiar esse exemplo de title aqui deles. A gente vai vir aqui e... Beleza. Só que eu vou definir aqui como header. Style. Para ele não dar conflito com o meu componente de header. Eu vou definir como header container. Beleza, melhor. Olha só o cereja do bolo. Eu vou dar um export em header container. Ok. Só que olha só. Eu importei o styled. E se vocês repararem, eu defini styled.h1. E existe N funções aqui dentro. Como, por exemplo, eu posso definir styled.header. Ou seja, eu estou criando uma instância de um header aqui dentro. E aqui também eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá. Vou dar um background color. Vou dar um padding 20 pixels. Aí o que eu vou fazer? Em vez de usar esse componente de header do HTML padrão, eu vou usar o do style.sx, que eu acabei de criar. Eu vou importar aqui dentro, novamente lembrando. Eu vou importar ele, ó. Eu dei um import, abri o colchete, porque ele não tem import default, como comentei com vocês. E do arquivo .styles. Como a gente trabalha no JavaScript, você não precisa definir .js. Definir importa da mesma maneira, mas não necessariamente precisa definir .js, tá? Aí, beleza. Eu não preciso mais de scratch name. Vamos salvar. Vamos ver a mágica acontecendo. Tararam. Funcionou. Da mesma maneira. Sacaram o que eu fiz? Tem alguma dúvida? Ou entenderam o que aconteceu? Só com relação àquela. Quando você colocou no header, tipo assim, você definiu a constante, aí passou o estilo, aí esse estilo ele fica aplicado, como por exemplo no CSS, fica só para que aquele componente pegue esse estilo. Esse style.header. Isso. Ah, beleza. Isso mesmo. Aí vocês virem aqui no inspetor, reparem bem, ele criou um componente de header, que foi o que eu falei. Eu quero que o style.header seja um header, cara. E ele definiu uma classe. Tá vendo essa classe tem um código aleatório aqui que ninguém entende? Aí essa classe tem a função que eu criei. Olha aqui. Ele tem um background color e tem um padding que a gente definiu aqui dentro do negócio. Se a gente mudar aqui para 10 pixels, por exemplo, ele também vai mudar aqui, ó, 10 pixels. Entenderam? Até aqui tá ok? Pra mim tá ok. Beleza. Vamos avançando. Ou seja, a gente trabalha da mesma maneira de CSS aqui dentro, tá, pessoal? Mesma maneira. Vamos lá. O que a gente vai fazer aqui agora é começar a instanciar os componentes. Igual eu falei pra vocês. A ideia é que a gente começar, vocês entenderem mais tarde de components, depois a gente vai avançando. Na próxima aula a gente vai organizar melhor o código, a gente vai usar um use state, um use context global. Mas por enquanto a gente vai fazer um pouco, digamos, um pouco jogado assim, para vocês entenderem o contexto de tudo, tá? Vocês lembram que eu falei que eu sempre gosto de resetar? Tá vendo que o nosso ele tá com o que a gente não quer, que é um margem? Por exemplo, eu quero que o meu header seja colado. O nosso layout aqui, cara, ele é colado, né? Vocês têm alguma ideia de como a gente vai fazer essa alteração aqui? Alguém chuta? Vamos lá, pessoal. Hora de errar. Tem que fazer errar é importante? Fazer Não, um sim. reset. Mas como vamos fazer esse reset? Como criar um CSS? Usando Styled Component. Sim, mas como a gente iria fazer isso? Vamos lá. Para simplificar... De alguma forma global fazendo isso? Eu pensei nisso, no global. Sim. Para simplificar, o que a gente vai fazer, basicamente... Vamos fazer de duas maneiras. Deixa eu pensar aqui duas maneiras legais pra gente fazer.
Vamos criar um componente. Vamos criar uns componentes aqui que a gente vai chamar de base. Beleza. Depois a gente pode trabalhar em cima dessa base no nosso... Base vai ter o JSX. Pensar o que mais que a gente pode ter nesse base aqui. Por quanto vai ser isso? E se vocês virem aqui acho que ele não tem mais a extensão que a gente tinha aqui. Beleza, vamos fazer na mão mesmo. Não dá nada. Tá. A gente pode fazer de duas maneiras, pessoais. Pessoais. A gente pode vir aqui e criar, sei lá, dar um export default aqui, criar uma função, criar uma chamada de base. Beleza. Dentro dessa base a gente vai ter um return. Não necessariamente disso, a gente já pode definir uma div aqui. Uma div que vai ser o nosso container. Sincero que eu não tô lembrando como a gente... E a gente pode fazer o quê? A princípio a gente vai fazer com CSS quando a gente vai mudar para o styled. Entender de como funcionam as duas paradas da mesma maneira. A gente vai zerar tudo. A gente faz sempre. Pixels. Beleza? Na próxima aula a gente vem, como eu falei, a gente vai refaturar todo esse código nosso aqui. A ideia é que vocês entendam o básico. Beleza. Uma div aqui, bonitinha. Que a nossa div vai ser um container. Existe uma função chamada children. Basicamente, ela recebe conteúdo dentro dela. Então a gente vai utilizar ela para fazer todo esse acoplamento. Eu não gostei dessa formatação aqui não, cara. Vou configurar novamente, né? Falei que ia configurar essa parada. Mas enfim. Beleza. O que a gente fez o quê? A gente usou um CSS, como eu falei para vocês, a gente pode usar CSS. Dentro do projeto vocês vão ver style com CSS misturado, tanto faz, não tem uma questão de semântica. O nosso código, na próxima a gente vai instalar um ESLint. Eu não vou configurar agora porque é um pouquinho mais chato para configurar. Mas o que eu fiz foi aqui, eu criei um componente chamado base. Por parâmetro, ele recebe uma função children, que é uma função do React por padrão, então vocês vão entender como funciona, que ele funciona como componente de acoplamento. Como assim? Nós vamos entrar agora, a gente não está usando esse app, a gente pode deletar esse app aqui, nós não estamos mais utilizando ele. Deixa eu ver se vai dar algum erro aqui no nosso código. Não deu nenhum erro. Perfeito. Ok. O que a gente vai fazer agora? Aqui dentro do nosso... Antes do nosso nome, a gente vai chamar o base. Componente base. Dentro do base, a gente vai ter o nosso componente... Nossos componentes filhos. Perfeito. Nós resetamos o CSS como a gente queria. Olha só. A gente tem uma div. Dentro a gente tem a gente tem um header. Lembrando que a div não tem semântica, então tá perfeito como a gente queria. Agora a gente consegue já dar uma avançada nos nossos conteúdos. Como eu não fiz o export, vocês repararam que ele... Acho que ninguém reparou isso, mas vocês repararam que ele deu componentes base, é porque eu não fiz o export aqui. Eu vou fazer o export aqui pra gente poder ter esse controle. Não ficar esse código feião, mal indentado, né? O pessoal falando mal de mim, bem deve indenta código. Não, cara, calma aí. Paciência. Beleza, vamos começar a melhorar esse nosso style de compras, nosso header. Vamos lá no nosso Figma e ver o que a gente tem. A gente tem esse ícone. E, cara, tem uma função bem legal, pessoal, chamada React Icons. É isso daqui. A gente vai usar no nosso projeto, tá? Olha só, ele tem de cara já os ícones. A gente vai dar esse comando npm install React Icons, enfim. Ele tem uma lista de ícones, cara. Basicamente é isso. Então, a gente não vai precisar fazer importação de nenhum CSS, porque essa biblioteca que a gente acabou de instalar, ele basicamente vai trazer pra gente toda a estrutura de ícones, seja de Bootstrap, etc, pra gente controlar os nossos ícones. Perfeito? Lembrando que
A nossa metodologia é trabalhar com First Mobile, ou seja, a gente vai focar 100% na versão mobile, depois a gente vai vir aqui e fazer a versão web. Isso que a gente teve tempo para montar até agora. Então, vamos lá. Vamos novamente inspecionar aqui. Vou deixar aqui na versão webzinha bonitinha pra gente. Primeira coisa, nós não temos nenhum texto aqui no título, a gente tem apenas 1, 2, 3 e a logo no meio. Então, para isso, eu vou usar aquele bom e velho display flex. Se alguém tiver algo contra, se manifeste agora ou cale-se para sempre. Beleza. Eu removi o background dele. Porém, continuamos com isso por enquanto. E vamos pegar esses ícones. Eu acho que a gente não vai achar 100% dos ícones que a gente quer aqui. Depois eu vou deixar uma tarefinha pro pessoal substituir os ícones pra gente, tá? Ó, vamos aqui. Nesse, você tá instalando tudo de forma global ou só dentro da pasta? Foi mal. Eles tão grande aqui. Desculpa, não entendi essa pergunta. Você tá instalando tudo de forma global ou dentro da pasta do projeto? Tipo, você instalou os icons, os style components? Não, dentro da pasta projeto. Você dá um npm menos... Quando você dá um menos save, você pode entrar bem aqui, ó, no seu pact.json. Ele vai estar aqui, ó. Icons, style de component, tá vendo? Não, beleza. A gente quase tinha um ataque. Olha só. Vamos importar esse item aqui. Ele não veio por automático. Então a gente pode vir aqui, ó. Import. A gente copia esse código dele aqui. Em vez de ser icon name, a gente passa o ícone que a gente copiou lá. E ele deve funcionar. Olha lá. Perfeito, bonito como a gente quer. Eu acredito que tem alguns parâmetros. Como, por exemplo, size. Tá, passar uns 30 pixels. Deixa eu ver se fica legal. Melhorou. Perfeito, é isso que eu quero. Esse Figma eu deixei desbloqueado, depois eu vou ver lá no código. Então a gente vai fazer por olho o espaçamento, tá? Como todo mundo já me conhece, sabe que eu sou fanático do espaçamento de 16 pixels. Hoje não vai ser diferente. 16 pixels. Pessoal, vocês que estão logados, vocês estão conseguindo clicar no componente e ver os atributos dele? Ou não? Clique. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu tô conseguindo. Acho pelo deslogado. Sim. Se alguém puder me mandar esse background pra mim, Sakura, por favor, eu agradeço. Beleza, a gente tem isso, a gente tem uma lupinha de pesquisa. Deixa eu ver, cadê a lupinha de pesquisa? Eu vou utilizar essa fonte aqui, tá, pessoal? Essa Scatter Icons, que eu acho ela bonitinha. Se vocês acharem uma legal amanhã, inclusive, como ele é público, vocês podem também estar subindo algum PR lá, que seja interessante para todos. Mas, por enquanto, não se preocupe que a gente vai atualizando o projeto, a gente vai melhorando o nosso código. A ideia agora é vocês entenderem o conceito inicial, então, como a gente for fazer. É até bom que a gente inicie de uma prática, porque aí vocês vão vendo o impacto que tem uma prática mal feita no projeto, tá? Cara, olha só, a gente não tem esse ícone de charge que a gente quer aqui. Então vamos ter que procurar em um outro. Ou eu não tô encontrando. Ah, tá aqui. Perfeito, cara, perfeito. A gente tem o ícone. Ok, a gente quer este ícone. Conseguiram pegar o background, gente? Que eu te falo ou que eu te mande o código? Pode ser, fala do background, fala aqui. E7 EAEF. 17. Tudo maiúsculo? Tudo maiúsculo. EAEF. Beleza. Tá ok. Vamos manter o padrão. Eu acho que ficou legal esse size. Eu vou, acho que diminuir um pouquinho para 25 pixels. Eu sou muito detalhista. Beleza. Ok. Ficou legal. Só que, cara, vamos analisar nosso layout aqui agora. A gente tem um ícone aqui, um logo no centro e dois ícones na lateral. Eu tô pensando aqui, talvez um flex não seja a melhor maneira. Lembra que eu falei pra vocês que nem sempre a melhor maneira é usar o que a gente... Não. Eu acho que um grid poderia ser o melhor atributo. A gente poderia separar esses três componentes em containers. Como assim? Vamos lá.
A gente iria fazer basicamente seria isso aqui, ó. Vamos criar uma div, depois a gente trabalha para montar isso aqui em container. A gente cria uma div aqui, que vai ocupar essas duas logos. A gente vai criar uma outra div aqui. Outra div aqui, que vai ser a logo, que vai estar aqui dentro a logo. E ele vai ficar assim. O que eu vou fazer é o quê? Eu vou mudar aqui para display grid. A gente pode até fazer isso aqui para vocês acompanharem no layout acontecendo. Olha só. Ele está com um display grid já. A gente vai definir com grid template columns, um FR, um FR e um FR. Olha só. Agora a gente tem um grid com 3 componentes. Legal. Existe uma função, pessoal, também chamada repeat no CSS, não sei se vocês conhecem. Repeat, esse tipo. 3,1 FR. Isso. Beleza. O que basicamente ele fez, em vez de digitar 3 vezes, eu usei essa função para ele repetir a mesma coisa. Digamos que eu queira, 100 FRs aqui. Então, se eu colocar 100 arquivos, tá vendo? Ele separou em 100 grids. Entendeu? Isso aqui pode ser muito útil para vocês, em vez de ficarem repetindo o código, vocês usarem ele para estar manuseando o CSS de vocês. Ok, gente? Todo mundo entendendo até aqui? Tem alguma dúvida? Tudo ok? Ok. Perfeito, então. Vamos lá. Tá, a gente precisa dessa sacolinha. Acho que ela se chama baggage. O que vocês querem? O que vocês acham? Esse daqui ou esse carrinho? Acho que é sempre Carrinho primeiro, não. né? Talvez. Aí lá na hora que você seleciona o produto, vem o carrinho. Pode ser. Depois a gente muda depois. Beleza. A gente vai usar esse componente aqui para definir o nosso item. Lembrando que esse componente também ele vai mudar, pessoal, esse ícone no futuro, porque vocês lembram que eu comentei com vocês que eu quero colocar aqui em cima dele o número? A gente vai fazer isso também, tá? Beleza. A gente começou nossa estrutura. Só que olha só. Cada um tem um componente diferente. Por exemplo, essa grid aqui, eu quero que ela tenha um display flex, eu quero que o alinhamento dela seja centro, eu quero que o justify content dela seja sempre A. Isso. Eu posso ter duas maneiras. Eu vou pegar esse CSS que eu acabei de fazer aqui. Vocês aprenderem, tem uma coisa legal. O que eu posso fazer? Dentro desse container, eu vou falar, cara, eu quero que você pegue uma classe, que vai ter o header, vai ter um direita. Se não errar no inglês, depois me julgarem, né, gente? Pelo amor de Deus. Beleza, olha só. Então, o style de conquest também permite que a gente instancie isso aqui. E olha que maneiro. Beleza. Agora, o que eu vou precisar fazer agora? Eu vou dar um class name aqui. Eu vou falar que eu quero este item aqui. Beleza. E olha que ele funcionou. Você pode vir aqui e dar aquela atualizada. Ele vai estar lá. Então, a gente pode trabalhar dessas duas maneiras com o style de components, tá? Entenderam? Sim. Obrigado por entenderem. Uma coisa também a gente pode trabalhar por hierarquia. Lembra que eu falei para vocês que CSS são seletores? Então a gente pode fazer o seguinte. Cara, eu quero que dentro desses ícones de direita, ele pegue o SVG. Pessoal, existem várias maneiras, só que eu vou mostrar para vocês todas as maneiras para vocês saberem o que vocês estão fazendo sempre, porque eu acho isso muito importante, tá? E o que eu quero é que sempre... Posso até pegar o primeiro item, de 5 pixels. 50 não. 5 pixels, não. 10. Esse tá bom. Tá bom, isso. Beleza, você lembra daquele seletor que a gente fez, que é basicamente, a gente vai pegar... Olha só, a hierarquia. Eu vou definir que eu quero... First... Acho que eu escrevi certo. Eu espero. Tá aqui. Ele pegou.
Ou seja, sempre o primeiro item, eu quero quero um espaçamento nessa lateral aqui. Estão vendo em verdezinho lá, gente? Sim. Vamos lá. O próximo passo. Eu vou criar um componente de logo, porque a gente sempre vai utilizar a logo, a gente sempre pode fazer. A nossa logo ela pode ser de vários formatos. E como a gente não sabe se vai ser um PNG, enfim. E vamos supor que a gente tem uma logo que a gente quer que sempre ela mantenha o padrão e conforme for aumentando os atributos, a gente vai ter um componente de logo, tá? Esse é o nosso logotipo. Um padrão de estrutura, index.js, logo.jsx. Eu vou dar um export const, a gente não vai precisar faz default const, logo, beleza. Aqui basicamente, por enquanto, vou botar uma div aqui falando logo. Export na mesa. Beleza. E aqui eu vou dar o export default logo. Pessoal, uma coisa também, que o pessoal fica inseguro, é normal vocês esquecerem de alguma coisa, igual eu tô esquecendo de outros comandos aqui, então fiquem tranquilos, tá? A gente monta um style para isso. E também, olha só, a gente pode fazer. Lembra que vocês podem no HTML definir um style? A gente também pode fazer isso aqui. Só que isso aqui é um pouquinho diferente, olha só. Isso aqui é um pouquinho como um objeto. A gente define um objeto e eu falar assim, cara, eu quero que o background color. Background color dele vai ser um. Vai ser um gray, beleza? Eu vou definir um padding de 10 pixels. Eu não preciso definir pixels aqui, apenas em um objeto. Como a gente não chamou ainda, eu vou chamar ele bem aqui no header. Olha só, eu vou chamar ele logo. Beleza. Chamamos a logo aqui. E olha só. Aí se vocês vierem aqui no código, tá vendo que ele definiu o style aqui na div que a gente definiu? Então, vocês também podem trabalhar assim, tá? Tanto daquela maneira que eu defini, quanto dessa maneira daqui. Esse Alien Art, apenas para centralizar no meio, que a logo tava lá em cima. Rebelde. Vou cancelar esse logo no Twitter, me lembrem. Ou não, né? Ícone. Tá, beleza, vamos lá, pessoal. Até aqui vocês conseguiram entender os conceitos que eu usei? Vocês tiveram alguma dúvida? Vocês falaram, cara, bem 10 ficou péssimo. Alguém tem uma sugestão? Não? Sim? Eu só fiquei com uma dúvida na parte do SVG. Tá, qual que foi a dúvida que você ficou? Então, eu me perdi porque assim, você pegou o primeiro filho do SVG, mas esse SVG ele foi gerado a partir das imagens que você colocou? Esse SVG ele foi gerado pelo nosso componente, pela nossa biblioteca de React Icons, tá vendo? Quando a gente chamou ele, a gente chamou um SVG. Basicamente foi isso. Então, quem Entendi, fez ele inseriu o SVG no código. isso? Aí sempre antes de você fazer o seletor, você pode vir por aqui, ó. Aí você vê qual que é o seu de componente. Por exemplo, eu não sabia que era um SVG. Aí eu olhei aqui, pô, SVG, eu vou manipular SVG. Mas existem outras maneiras de fazer. Uma coisa que eu quero ensinar também a vocês aqui agora, que, cara, me ajudou muito, muito mesmo a fazer gambiarra. Desculpa, gente, gambiarra não, fazer um código limpo. Mas pode ajudar vocês, vocês saberem que vocês também podem chamar componentes. Então, por exemplo, esse código aqui, pessoal, esse tipo de aspas, ele permite que a gente escreva código aqui dentro. Então, por exemplo, a gente pode fazer o quê? Eu vou definir essa chave e vou abrir aqui. Eu vou falar, cara, eu quero pegar logo aqui dentro. Olha só. E quando ele estiver dentro de header, eu quero que ele tenha uma astúcia diferente. Porque você lembra que eu comentei com vocês que quando a gente usa o style de component, ele gera essa classe louca. Então você não vai copiar essa classe aqui e jogar lá dentro. Você vai pegar o componente e tu vai falar, cara, eu quero que esse componente aqui ele não seja mais gray. Eu quero que ele tenha um background black. E ele vai definir. Porém, olha só, ele vai definir o nosso black, mas como a gente definiu o style aqui, ele pode ser que ele não respeite. Deixa eu ver por que ele não atualizou e não definiu o nosso black. Acho que é por... Ah, lembrei.
A gente não tá usando style de components aqui dentro. Enfim. Mas saiba que vocês podem fazer essa questão de manipulação. Eu vou fazer um pequenininho para vocês entenderem um pouquinho melhor, né? Eu não vou deixar vocês confusos, gente. Jamais. Pense em mim. Chore por mim. Vamos lá, criar com este logo style. Animado com vocês perguntarem bastante coisa pra mim, tá? Não tem alguma desabafo de um dev. Beleza, eu vou definir a mesma coisa que eu defini aqui. Background color gray. Eu defini aqui também foi um padding 10. Beleza, chegar aqui a gente não vai mais utilizar esse aqui, a gente vai utilizar o nosso logo style. Lembre sempre de importar ele para não dar erro. Reparem bem, ele não apareceu a opção de importar aqui, tá vendo? Porque eu esqueci de dar o export. Vamos dar o export no logo style. Ok. Eu não preciso mais desse style aqui direto. Vocês também podem utilizar aqui, ó, caso vocês queiram sobrescrever algum arquivo, mas não recomendo, tá, pessoal? Vocês podem fazer isso. Agora, o que a gente vai fazer aqui? A gente não vai pegar mais componente logo, a gente vai pegar o componente logo style. Ok. Então, a gente vai sobrescrever esse nosso estilo. Olha só. A gente alterou ele para background black. Tá vendo? A gente pegou esse estilo daqui e sobrescrevemos. Então, a função anterior dele, ele tinha... Olha só. A função anterior que ele tinha, ele foi sobrescrita pela nova. Então, vocês não precisam se preocupar em relação ao nome de classe, porque ele sempre vai gerar essa random aqui pra gente. Deu para entender, pessoal, essa parte? Deu sim, deu sim. Deu sim. Perfeito, perfeito. Vamos brincar um pouquinho mais com componentes e com as pages. Dependendo, a gente avança um pouquinho mais. Porque eu não vejo sentido a gente trabalhar agora nos componentes, já que a gente não vai mexer em outras páginas, apenas nessa daqui, então a gente vai continuar trabalhando nessa. Eu não vou inserir essa imagem agora não, tá? Vamos começar a fazer essa grid aqui de itens. Quem tá mexendo aqui? Matheus, baixa pra mim, por favor, essas 4 imagens aqui e manda pra mim. Tu vai clicar nela, na lateral aqui do Figma, vai ter uma opção de export, tá? Se tiver dificuldade, você me fala. JPEG ou PNG? Qualquer um. Cara, acabar de mandar pra mim aqui agora. Oi, a sua tia pediu pra formatar o computador dela. Ah, gente. Eu não vou eu vou O pedir cara pra da Aline TI. botar pra mim. Oi? Tu é o cara da TI, pô. Não, cara, esses dias eu arrumei a TV da minha avó, ela ficou super feliz. Falou, cara, você é gênio da família. Simplesmente. Você mandou? Tô mandando aí, peraí, tô baixando aqui. Tá, A internet tá perfeito. meio. Beleza, pessoal. Enquanto ele baixa, vamos lá. Eu quero perguntar pra vocês. Vocês começaram a ver como a gente tá trabalhando aqui. Pelo que eu perguntei, ninguém teve dúvida, então vocês entenderam como que funciona. Como que vocês acham que a gente vai montar esse componente aqui? Alguém tem alguma ideia? Vou dar uma sugestão. Vamos lá. Alguém? Não, tipo assim, em React, o que tu vai fazer pra criar essa tela, essa parte? Perfeito. Uhum. E aí? Vocês concordam com o Vitor? Alguém discorda? Concordo.
Todo mundo concorda que é isso, gente. Unânime, Vitor. O próprio Unânime com um voto. Não, eu acho engraçado que, tipo assim, todo mundo tava interagindo agora há pouco, né? A hora que a gente abre, a gente abre aqui, todo mundo já fica tímido, cara. Agora, como que baixa no Discord? Vem aqui, botão adicionar. Ih, tem como copiar a imagem. Será que eu consigo abrir ela de boa? Tinha um negócio que quando você clicava na imagem, ela ampliava e aparecia a opção de Se download. eu clicar com o botão direito aqui no meu, tem como salvar a imagem. Não, é que se ela, tipo, deixasse essa imagem assim, a gente nem baixava, cara. Tem uma preguiça de baixar a imagem, hein? Cara, Botão direito aí. salvar imagem. Pô. E é isso, hein, Discord? 10 anos e não prepararam o bagulho de clicar e baixar a imagem, sério. Pois é, né? Vamos tratar nossa turma aqui pra fazer essa parte, acho que a gente detona, hein, gente? Exato, já pensou a gente fazer um projetinho no Discord? Beleza, deixa eu pegar aqui agora essas imagens que a gente acabou de baixar. Vamos aqui no projeto, vamos jogar na public. Vou criar uma pasta chamada images. Nessa images eu vou jogar as nossas imagens que eu acabei de copiar. Deixa eu ver se eu não copiei. Beleza. A gente tem aqui a nossa instância. Vamos voltar lá para o nosso web. Vamos seguir a lógica do Vitor, já que todo mundo concordou. O que a gente vai fazer é o seguinte. Deixa eu só verificar outras telas. Vocês podem perceber, pessoal, que são bem semelhantes mesmo. E uma coisa maneira é o quê? A gente tem aqui a separação. Ou seja, a gente pode ver assim, por lista, ou a gente pode ver por grid, tá vendo? Então, dependendo do estado que a gente clicar, ele vai mudar. Ou seja, aqui o cara clicou por grid, tá vendo assim? Aqui tá vendo por lista. Aqui também. Travado. Sério? Tá no Discord aquela imagem. Discord é meu hater, cara. Vamos lá. Tá, vocês estão vendo aqui a tela, né? Agora. Sim, tá aparecendo. Beleza. Olha só, a gente tem dois tipos de lista. A lista de grid e a lista. A lista de grid e a lista. Quando você clica nesse item aqui, ele muda. Ou seja, ele vai mudar para lista, ele vai mudar para grid e para lista. Grid e lista. Então a gente vai ser uma função futuramente. Mas já vamos fazendo ela pensando nisso daqui. Tá bom? Lembra também que eu falei para você que a gente vai iniciar agora, por enquanto, em JavaScript, a gente vai mudar para TypeScript. Cara, quando a gente mudar para TypeScript, o que vai printar de erro, nossa cara vai ser brincadeira. Mas vamos lá. A gente vai criar um chamado produto. Que vai ser nosso produto. Eu vou criar o produto item. Pra gente saber que a gente tá chamando um item de produto e não atrás de produto específico para não confundir depois. Produto item.jcx, normalzão. A gente vai criar aqui um costumeico, dar um export out function produto item. Vai ser uma funçãozinha bonitinha, marotinha. Eu vou tirar esse export function aqui pra gente não confundir vocês. Produto item tá aqui. Como a gente está falando tudo por componente, vocês vão ver como que futuramente assim, a gente vai ter um ganho maneiro. Vamos dar o return padrão. Esse return padrão a gente vai colocar aqui produto item. Beleza. A gente criou o produto item. Lembrem, export default produto. Perfeito. Agora aqui em pages, a gente vai ter mais uma hierarquia de componente. Eu vou criar uma div para separar esse item. Lembra, a gente vai refatorar ainda aqui, pessoal. Fiquem tranquilo, não precisa ficar agoniado. A gente vai chamar o produto item aqui dentro. E nós já vamos ter aqui a nossa primeira instância do componente. Olha só, a gente tem o produto item aqui. Só que não é isso que a gente vai fazer.
Eu vou fazer um item padrão aqui dentro mesmo de produto. Na real, eu vou fazer dentro de service para ficar mais separado. Eu vou criar aqui um produtos.json, que vai ser um JSON de produtos. Ele vai ser um array que vai receber um objeto que vai receber título. Me falem saia. Para uma saia dominó. Não sei porquê. Veio na minha cabeça. A gente tem a questão do source também, né? Vamos colocar aqui CRC, que é o source. Nosso source ele vai estar em barra images barra img.jpeg. Beleza, a gente tem... Eita, calma. A gente também tem o preço. Dia das Mães a gente está em promoção. Vai ser R$900. Só? Promoção, pô. Eu não vou abusar de ninguém, né? Como sabemos aqui, a gente tem rico no chat, né? O Matheus aí tem uma casa na praia. Claro. A nossa querida Aline é promotora de eventos. Acabou. Vamos vender. Pior que não faz sentido, né, mano? Ó, a gente tá vendendo essa camisa aqui. Isso aqui é uma blusa, pessoal? O que vocês acham que é? Blusa, né? É blusa? Não tem ideia. Blusa. Pô, cara, eu usaria. Realmente. E essa Parece aqui uma fase do Mario. Casaco? O casaco ou a bolsa? Será, cara? Casaco. Cara, eu vou colocar a bolsa que é mais fácil de escrever, tá? Ó, aqui é saia, pô. Se não tiver... Ou conjunto. É conjunto. Cardigan. Cara, eu vou colocar um conjunto, porque eu vendo mais caro, né, mano? Vamos pensar que nem empreendedorismo, mas daqui vai ser R$9.000, pô. Balenciaga. Nossa, se vocês não comprarem na loja, eu vou ficar muito triste. Cara, essa aqui tem que ser a bolsa, pô. Aí é não é possível. Beleza. Pode ser uma bolsa, acho que eu vou colocar um pouquinho, mas barato, R$1.000 só. Beleza. Criamos um arquivo JSON. Pessoal, estudem sobre JSON, é muito importante também, porque o que vocês mais vão receber vai ser JSON. Uma aquisição JSON. Uma API REST vai te retornar um JSON e por aí vai. Então você tem que entender, por exemplo, aqui eu criei um array, tá vendo? Esse aqui é um array. Esse aqui é um objeto. Mas existem também outros tipos de array, como por exemplo, posso criar um array de strings. Eu posso criar, sei lá, dependendo que um array não tem tipo, eu posso botar um item aqui e uma string aqui. Por aí vai. Então estudem bastante JSON. Eu sei que o pessoal não sabe ainda, então eu quero que vocês estudem JSON, beleza? Então vamos importar aqui nossos produtos. Eles vão vir do nosso JSON. Eu vou fazer o seguinte. Olha só, esses dois pontinhos eu estou botando uma página. O PS Code nos ajuda, olha só. Botei uma página, estou na ROM. Botei uma página, eu estou na source padrão. Eu quero pegar services, produtos.json. Olha só, ele importou. Então todos os nossos produtos estão aqui dentro agora. Beleza? O que a gente vai fazer aqui agora, iremos definir um código dentro do nosso código JSX, ou seja, do nosso componente. Eu posso fazer de duas maneiras. Eu posso fazer um for each, que basicamente é uma leitura de lista, ou eu posso fazer um map. Vocês vão precisar muito map, então eu vou ensinar vocês o básico do map aqui. O map tem dois parâmetros, olha só. O map já mostrou pra gente que a gente tem um value, que tem um objeto que tem título, que é uma string, que tem um source, que é uma string, que tem um preço, que é uma string, e a gente também tem um index, que é um number. O que é o index? Por exemplo, quando vocês entram aqui, a gente tem 0, 1, 2, 3. Ou seja, o index é aonde a gente está. Lembrando que um array em JavaScript ele sempre inicia do zero. Ele não vai iniciar 1, 2, 3, 4. Vai iniciar 0, 1, 2, 3. Se a gente for dar um count aqui, a gente tem 3 itens, porque ele vai iniciar do zero. Tá bom? Ficaram entendidos?
Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o produto, olha só, e vou pegar o index. Porque o JSX, ele me obriga a definir o key dela, vocês vão entender aqui agora. Então, ou seja, eu vou vir aqui, por padrão, eu vou definir que a key é o produto. Isso aqui é pro JavaScript, o JSX ele reconheceu onde está. Eu vou deletar esse item aqui. Aí a gente vai no nosso código, e olha que bonito. Agora a gente tem os nossos... Tá aqui, deixa eu fechar o header. A gente tem 1, 2, 3, 4. Como a gente definiu apenas uma string, ele está interpolando assim. Até aqui, vocês entenderam, pessoal, o que a gente fez? Eu entendi. Querem que eu fale um pouquinho mais sobre o map ou tá ok? Gente, que eu não entendeu, é importante perguntar, tá? Porque vamos usar muito isso aí. Muito mesmo. Ninguém? Então, perfeito, vamos continuar. Agora o que vocês vão aprender é como passar um parâmetro para o seu componente, tá? Isso aqui é uma coisa que vocês também usam bastante. Como padrão de uma função, a gente pode pegar aqui. A gente tem o título, o preço e o CRC. Ou seja, a gente passou aqui. Como nós não utilizamos, ele não vai dar nada aqui, não vai dar nenhum erro, beleza. Mas vamos supor, eu vou criar aqui uma div, eu vou criar aqui uma H2, lembra a operação de hierarquia, e eu vou abrir uma chave para chamar parâmetro. Aqui, ó, ele pegou parâmetro. Eu vou salvar. Olha só, ele não aparece nada, cara, pra gente. H2 vazio. Por quê? Porque nós não passamos por parâmetro aqui. Então, se nós viermos aqui e falar, cara, eu quero que o parâmetro título, olha só, ele definiu como uma propriedade N, porque a gente não está em TypeScript, a gente não definiu ainda o type. Eu vou falar que é o produto ponto título. Aí, se eu voltar no nosso código, ele já começou a mostrar o título, a gente passou. Esse que é o mesmo modelo que a gente passou no nosso arquivo .json. Conseguiram entender o que a gente fez? Sim? Não? Sim. Perfeito, então. Então, nós criamos o nosso componente, estamos passando alguns atributos para ele, vamos acabar de pegar o atributo agora. Vamos analisar aqui o nosso componente, que a gente pode fazer para a gente antever possíveis erros. Olha só. Por enquanto a gente vai ficar com a de grid, tá? Vamos ficar com um componente específico aqui. A gente tem uma imagem, ou seja, vem a imagem, vem um título e vem um preço. Perfeito. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar uma tag img, vamos definir que o CRC, ou seja, o source dela é o CRC que vai vir pra gente. Repare bem que ele vai cramar aqui. Ele não vai dar erro, mas vai dar um warning, falando, cara, esse elemento, se caso ele vir vazio, por padrão a gente prefere um alpha, até por questão de acessibilidade. Por isso, eu vou adicionar o título, ou seja, o título é um atributo. Se caso ele não vier com a imagem, eu vou mostrar pra gente aqui, ó, blusa de frio, tá vendo? Ou seja, o leitor de imagem vir aqui, ele vai entender que isso aqui é uma blusa de frio. Tá bom, pessoal? Só pra gente incluir todo mundo no nosso sistema, porque a gente todos têm o direito de usar o que nós usamos. Beleza. Também eu vou definir o preço. Vamos tratar tudo pro parâmetro aqui agora. Eu vou quebrar a linha aqui para poder ficar um pouco mais visual. Então, vamos definir aqui o nosso source, que vai ser igual ao produto.source. Também eu vou definir aqui o preço, vai ser igual produto.preço. E uma coisa, lembre por ser código, a gente não usa C cedilha, a gente usa nada de acento, é o padrão americano 100%, tá, pessoal? Então, se vocês caso um dia colocarem não der certo por causa disso. Olhem que maravilha, cara. Começou a funcionar o nosso componente. A gente tem a imagem, nós temos o título e nós temos isso aqui. Ou seja, o nosso componente, ele está fazendo o trabalho dele de ser um componente específico. A gente está criando este componente aqui. Tá? Agora, o container que manipula a lista, aí já é outra conversa. Tá? Então a gente vai fazer esse container aqui. Mas vamos focar aqui agora em fazer essa lista. O Matheus, por favor, para mim, clica nesse texto aqui e pega a fonte dela para mim. Eu lembro que até na Google Fontes que eu utilizei. Por favor. Caso o Matheus não tiver aí. Tenor. Oi? Tenor. Essa aí.
Matheus salvando vidas, né, Matheus? Simplesmente um Mateuzinho. Vamos lá. Beleza, gente. Cara, e olha que variedade de fonte. Tem apenas um atributo. Pois é. Vamos lá. A gente vai continuar com a questão de importar via HTML. Para a gente fazer essa importação, nós vamos lá na public, a gente vai abrir o index. Como a gente está no index, eu também, ó, já vou fazer a importação bem aqui. Ela. Beleza, ela importou. E olha só, cara, a gente está com o que chama de React App e nosso não é React App. A gente tem uma Fashion. Fashion Main Dev. Pô, eu acho que tô muito chique esse Fashion Main Dev, cara. Mudamos nosso título, ó. Agora a gente Coloca tá o título de bem fashion, cara. o pior, né, cara? Bem fashion. Na real era fashion bem, né? Eu coloquei bem dev porque eu tô viajando aqui na batatinha já. Bem fashion, perfeito. Sugestão do grande Matheus. Beleza. A gente importou. Agora a gente vai definir que a gente quer utilizar nesse item essa fonte. Depois a gente vai vir refatorando. Lembrando que a gente vai refatorar todo esse código. A gente pode fazer melhor. Nosso componente base, nosso reset. Nós iremos vir aqui e meter um fonte family para ele usar a fonte de todos os nossos produtos. Vamos botar o nosso código e olha que maravilha que a gente tem. Ok. Tá ficando de acordo. Porém, para ficar um pouco mais visual, a gente já vai criar esse container aqui por padrão. Para acelerar um pouco o desenvolvimento, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o entendimento dela. Eu quero um display flex, um line item center. Ele é um flex direto column. É isso. Esse aqui é o nosso componente. Então a gente vai lá no nosso componente de produto. Vamos novamente criar um styles. Vamos novamente importar o componente de estilo. Uma coisa curiosa, pessoal, você não necessariamente precisa fazer isso daqui, tipo, definir styled, tá ligado? Porque ele tem uma importação por padrão. Tu pode, pô, sei lá, criar aqui um component, por exemplo, ele da mesma maneira vai funcionar. Só que, tipo assim, por comunidade, pessoal utiliza, a gente usa styled, tu vai ver muitos códigos, então tu sair do padrão, ser um diferentão, não faz tanto sentido, tá? Produto item style. Vamos pegar o styled, mesma coisa. Eu acho que pode ser uma div por enquanto, depois a gente dá uma olhadinha. Também a gente tem a nossa comunidade. Vocês como falam assim, cara, eu acho que não. Esse aqui é um bom ponto de discussão, pessoal, inclusive. Se falarem Júnior, eu acho que não faz muito sentido isso aqui, esse componente de produto, ele ser uma div. Faz mais sentido ser um article, por exemplo. Sabe? Eu acho que é um bom ponto de discussão. Então, vamos lá. Eu vou pegar o código que eu já fiz aqui. O que a gente quer. Foi quantas horas já aí, ô Vitor? Vamos cansar. Vocês querem avançar um pouquinho mais ou estão cansados, pessoal? Vamos fechar. Cara, por mim a aula tá boa. Eu também acho que tá bom. E quando continuar pra mim, vai. Beleza. A gente hoje está fazendo dessa maneira, mas amanhã a ideia é a gente refatorar tudo que a gente fez. Ou seja, a gente vai remover esse CSS daqui, a gente vai usar do components, a gente vai meter um state, mas vamos fazer essa página inicial aqui e já era. E de tarefa, pessoal, eu quero que vocês façam essas paradas. A próxima aula vai ser daqui depois de um dia. Eu quero que vocês coloquem essa imagem aqui também, que eu não vou colocar agora. Essa parte a gente vai fazer junto, que a gente vai criar um componente de tab. Vocês vão entender o container, como que funciona um container. E também a gente vai criar essa parte aqui juntos, que vai ser um state global, tá? Vai ficar bem maneiro. Cara, pior que, tipo assim, tá pequeno, tem mais telas que eu ia colocar aqui, tá, gente? Falta de produto ainda. Só que eu não vou deixar tão grande front-end, porque eu quero entrar no back-end com vocês. O back-end vai ser muito massa. A gente vai ter questão de, beleza, clicamos aqui, tem produto em estoque, não tem produto em estoque. Fazer o cálculo, porque a gente tem dois tipos de cálculo, no front e no back-end. Por quê? Vamos supor que o Vitor é espertinho, você sabe que ele é espertinho, ele é piruleta. Ele tá entrando no nosso e-commerce, cara, e ele quer meter um fish na gente, ele pode alterar o front-end um valor e pro back o valor que o Vitor quer. O Vitor comprou um produto no valor que não era certo.
o erro é do Vitor ou o erro é do sistema? Do sistema. O Vitor pode processar muito bem a gente porque a gente tá errado, sacou? Então, por isso, o cálculo ele é feito tanto no front quanto no back. Ou seja, a gente não vai mandar um valor total pro back, a gente vai mandar um Product ID, o back-end ele vai fazer um cálculo dos itens, a gente mandar para ele via carrinho para assim a gente calcular. O que vocês acham? Ou tem alguma contestação? Olha, agora o cálice para sempre, gente. Lembre da lema. Lembre do lema nosso. Começar a usar isso como nosso lema, né, gente? Né, pessoal? A gente fala muito isso. Olha só, que maneiro. Que maneiro. Que bonito. Então vamos continuando. Como a gente tem duas componentes de lista e grid, obviamente isso vai ser um grid. A minha pergunta para vocês é: onde faz sentido eu criar o container de grid? Faz sentido eu criar um container aqui? Faz sentido eu criar um container aqui de grid? Ou faz sentido eu criar um componente de container? Qual é a opinião de vocês? Um componente. Porque, assim, pelo que eu vi, né, do layout, vai ter esse daí dessa página e vai ter aqueles outros, onde você mostrou aqueles casacos, aquelas blusas de frio. Então, tendo um componente de container, você pode usar ele em outro momento. Perfeito. Mais alguém? Perfeito. Eu, em vez de fazer um componente, eu vou fazer uma coisa porque esse componente específico ele vai cuidar apenas de um detalhe, que é a mudança de grid para lista. Tipo, nada demais. Eu não sei se a gente criar um componente. Então, para isso, nós iremos criar um style que vai chamar container list.js. Se caso vocês tiverem uma ideia melhor, me mandem, porque eu tô péssimo de ideia agora. Acho que vocês me entendem, né, gente? São maravilhosos. Beleza, vamos lá. Vou fazer o seguinte, eu vou falar, cara, vou criar uma const de container list que vai ser igual a styled.div. Depois a gente vai discutir se faz sentido ser uma div, se faz sentido ser uma section, se faz sentido ser o que vocês acharem melhor. Ok. Por padrão agora, enquanto não vai ter mudança, a gente vai fazer um display flex para ela. A gente vai fazer um... Cara, eu acho que eu escrever errado, depois eu meto isso aqui. Um display flex, eu acho que vai ter um flex de direction. Column. Beleza. A gente vai fazer o seguinte, aqui na home a gente vai fazer essa importação desse container list. O erro foi porque não deu export. Olha só, uma parada que vocês vão ver aqui, ó. Ele acabou de dar um erro. Ele falou, cara, você tá usando o container list, mas ele não foi definido. Porque a gente usou ele, mas a gente não importou. Então, em teoria, ele não foi definido. Beleza, a gente criou o nosso. Ele deve fazer alteração. Olha só, ele fez alteração, mas a gente não definiu como que a gente quer a coluna. Então, nós iremos vir aqui novamente. Deixa eu fazer isso por aqui mesmo. Eu vou meter um grid columns. Page columns. Um FR. Beleza, deixa eu ver por que não funcionou. Acho que porque eu... Embora ele deveria ter respeitado, né? Gente, na verdade era bugado. Cara, uma coisa que eu falo é o seguinte. Se caso esse autocomplete sumir, acabou, cara. Não tem que programar mais. Simplesmente programo... de column, tá certo. Um FR. Ah, é porque eu defini flex, né, cara? Pô. Sim. Quem que deu a dica aí? Dá um parabéns. Eu. Não. Matheus. Meteu um eu, cara. Aí você me quebra, Matheus. Beleza. Pô, era pra começar sotaque de carioca, velho. Ah, mas, pô, tem outro carioca também aqui, né? Esqueci quem que é agora, mas tem.
Ok, vamos fazer o seguinte também, deixa eu definir o grid, tem grid gap. O gap. Muito grande. Não sei se tá muito grande, cara. O que vocês acham? Na verdade, não tá grande. É que a gente funciona 100%. Não é precisar do gap nesse caso. Depois a gente vê se vai precisar nos próximos produtos. Beleza. A gente criou os componentes aqui de grid inicial. Nós estamos utilizando style de companies, componentizamos e estamos avançando. Existe uma coisa, pessoal, que é bem maneira no style de companies que a gente pode passar. Eita, pelo que eu cliquei aqui. Tem alguma feca aqui, hein, gente. A gente pode utilizar props do componente. Então, qual que é a pegada? Deixa eu mostrar para vocês aqui. A gente vai utilizar isso aqui bem aqui. Lembra que eu falei para vocês que existem dois tipos de tela? Ele tem o grid e ele tem o lista. Então, por que eu não criei um componente? Porque não tinha necessidade de criar um componente com uma função tão simples. A gente pode fazer isso aqui, ó. A gente passa esse parâmetro aqui, ó, layout, que a gente acabou de criar. Layout. Passamos ele com uma string. No caso, eu acho que eu posso fazer o seguinte. IsGrid. Vai ser um true false. Beleza. IsGrid, no nosso caso, ele vai ser um true. Então, se a gente for aqui no layout, ele não vai funcionar porque eu fiz alguma merda. Olha só. Container list, tá certo. Eu não salvei, né? Beleza. Olha só. Eu passei o isGrid como true. Ele não parece por parâmetro aqui. Mas ele foi em grid. Se eu vier aqui e meter um false, meu amigo, ele já vai quebrar, tá vendo? Ele transformou o display em flex. Aí é somente a gente trabalhar a questão de, beleza. Ele é um flex direction. Column. Por exemplo, vamos supor que isso seja dinâmico. Vou passar um pouquinho mais da aula aqui agora. Ô, Vitor, lembra que eu comentei com você sobre ser funcional uma const? Por usar um hook, agora eu vou mudar ele para uma função, tá vendo? Error function, fala? Mas é muito recomendado, né? É muito recomendado. Ó, toggle list, vou dar um set, toggle list. Pessoal, não se preocupe com isso aqui agora que eu vou entrar mais a fundo no próximo aula, tá? Aqui é somente pra vocês entenderem o conceito. Olha o que eu vou fazer, cara. Eu vou criar um button simples aqui. Esse button eu vou falar assim. Olha que maneiro que eu também aqui agora. Eu vou falar se o toggle list estiver true, ou seja, se ele estiver true, eu quero que ele tenha um texto chamado grid. E se ele tiver false, ele vai ser tipo list. Okay? E a gente vai dar um clique. Ok, play. Um clique nele. Toda vez que ele for clicar, essa aqui é uma array function, pessoal. Você não precisa definir uma function aqui dentro para criar uma função. Quando você fazer uma chamadinha assim, ele já vem. Inclusive, como ele tem um event, a gente pode passar esse e pegar todos os elementos do button. Beleza. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou definir que eu quero que ele faça ao contrário do que tiver. O que eu fiz aqui? Defini um onClick e falei, cara, nesse setTogList eu quero que seja ao contrário. Ou seja, se ele tiver true, ele vai ser false. Se ele tiver false, ele vai ser true. Então a gente não precisa ficar verificando se está true ou false. Aqui eu coloquei um if. Depois, nas aulas básicas, vocês vão entender o que é if, o que são for, o que são map, o que são for each, tá? Isso aqui é a aula básica, mas eu estou explicando um pouquinho para vocês. Eu coloquei um if inline, tá? Que a gente precisa colocar um if se não. Basicamente é um se ele for true. Eu não preciso fazer necessariamente isso aqui, ó. Se for true, não preciso fazer isso não. Quando eu coloco apenas isso aqui, ele vai ficar se é verdadeiro. Verdadeiro é grid, se não for verdadeiro é uma lista. Aí, o que eu vou fazer aqui agora é que em vez de esse grid receber
ele receber um valor padrão, ele vai receber o valor desse button. E olha só, quando a gente mudar aqui, ele já muda dinamicamente. Sacaram a pegada, gente? Sim. Todo mundo entendeu? Eu fiquei com um pouco de dúvida na props que você tinha passado lá. No qual Tipo, você está referenciando ela em um arquivo externo, e aí você passa um parâmetro para ir para poder usar esse estado? Tá, tu tá falando no qual tu tá falando do container list? Isso? Isso. Tá. Vamos lá, perfeito, gente. Pergunta que é ótima. Olha só, a gente criou um styles. Lembra que todo item que a gente criou, ele tem um styles, lembra? Tem style Sim. aqui, tem style ali. Enfim, a gente não criou um componente porque não tem necessidade. Esse componente ele tem apenas uma props. Todo componente ele tem uma props, ele tem uma propriedade que ele vai receber. Então, no style de components, a gente consegue pegar essa propriedade, por exemplo. Aí eu criei dentro do style de components, eu falei, cara, eu quero que ele pegue a props, ou seja, eu quero que ele pegue a props que vier. E se dentro dessa propriedade tiver o isGrid e esse isGrid ele for verdadeiro, ele vai esse display vai ser do tipo grid. Se caso ele não tiver, ele vai ser do tipo flex. Se caso eu definisse uma variável errada dos parâmetros, o que o display iria fazer iria ser ignorar e ele iria usar o padrão do navegador, que é o block. Tá? Então, a gente consegue, dentro do style de components, também passar propriedade. Fica uma coisa muito mais simples. O que a gente também poderia fazer da mesma maneira seria isso daqui, ó. Por exemplo, eu falo, cara, eu quero pegar o style dele aqui e botar uma arrow function que a gente colocou lá. Tipo, o display vai ser isso ou aquilo, dependendo da propriedade. Mas por questão de organização, da gente fazer toda uma melhoria no código, nós colocamos a props aqui. Então, em resumo geral, o style de components ele aceita a propriedade e a gente pode definir isso. Tá? Não sei se ficou clara a resposta. Não, ficou assim. Perfeito. Beleza. Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer mais pra frente, num lugar mais organizado. Por agora, a gente vai manter apenas ele como true aqui. Eu vou remover esse button, depois a gente vai melhorar e criar um componente que vai manipular se ele vai mostrar ou não. Tá, pessoal? Ok. A gente vai fazer mais uns 10 minutinhos só pra gente... Deixa eu ver o que falta fazer. Esse botão aqui de explorar mais. Na próxima aula, a gente vai fazer a configuração do React Router Down. Vou até fazer, acho que agora, porque é a próxima tela. Lembrando que ficou a atividade para vocês colocarem isso daqui. E também já aproveitem e coloquem o design isso daqui aqui. Beleza, pessoal? Tanto cor, tanto... Enfim. Aí vocês coloquem, criem essa tela como eu criei aqui. Coloquem essa imagem e mandem pra gente dar uma avaliada. Beleza, olha só. Para que serve isso daqui? Basicamente, quando a gente trabalha com React, nós não temos por padrão as questões de rotas, como, por exemplo, a gente trabalha com aquela rota da tag A, sabe? A tag A direciona a gente. Então, nós usamos a biblioteca React Down, que vai nos ajudar a fazer esse controle. Deixa eu ver se a gente já tem instalado aqui. React Down, não. A gente não tem. Então, vamos fazer a instalação dela. A gente vai pegar essa biblioteca. A gente não está usando Yarn, a gente está usando npm, então a gente vai vir aqui padrão mesmo, dar um Yarn, add. Eita, copiou o texto pra caramba, né? React tal. Beleza. Então, nossa dependência. Nós iremos agora configurar um pouquinho mais bonitinho. Agora vai dar uma avançadinha no projeto, pode causar um pouquinho de confusão para vocês. Mas vamos lá. Eu vou criar uma nova pasta, pessoal, que vamos chamar de routes. Vamos criar um index. Vai ser como base. Nesse caso, esse index a gente vai trabalhar em cima dele. Porque vai existir mais componentes. Podem ou não existir mais componentes. Acabar de instalar aqui. Tá, enquanto ele instala, eu posso copiar essa paradinha aqui. Lembrem sempre de ler documentação, como eu comentei para vocês. Eu vou explicar o que está acontecendo.
Ok. Aqui a gente pode importar o nosso ROM. Não está reconhecendo as rotas ainda. Nós vamos criar uma nova página. Qual que é a próxima página aqui? De categoria. Beleza. Aqui dentro de páginas a gente vai inserir a nova página. Categoria. Já criar um index.js dela. Categoria.jsx. Export default. Apenas um return simples aqui no H1. Beleza. Então export também nela. Como a gente já fez desde o princípio. Deixa eu ver por que ele não importou nossa home aqui. Beleza, caso ele não importar não tem problema. Conheceu a categoria, mas não conheceu a home, né? Tá de brincadeira com a minha cara. Vai fazer o seguinte. Eu explico pra vocês. Beleza. Lembre que eu falei com vocês que o React Route ele cuida da questão do roteamento da nossa página, ou seja, a gente não vai chamar uma tag A, nós iremos chamar a tag link do React Route para fazer nosso manipulamento de tela. Como nós estamos trabalhando com um componente estático, ou seja, ele não vai atualizar a página para alterá-la, nós iremos fazer sempre esse Swift aqui de itens. E, por exemplo, no caso aqui, ó, ele pegou o link, ele chamou o roaming, pegou o link e chamou a tag sobre, tag de usuário, assim, a gente vai fazendo a mesma coisa. No nosso caso aqui, nós não chamamos ainda o index. O que a gente fez foi o quê? Nós chamamos o componente base a gente chamou a nossa página inicial e iremos mudar essa estrutura aqui agora. A estrutura, a gente vai deletar essa parte, eu vou deixar o base, porque o base ele é o corpo do nosso componente, eu vou chamar o router aqui dentro. Tem muito componente de router, eu vou ignorá-los. Eu vou chamar aqui o router nosso. Ele está dentro de... Tô dentro de routers. Beleza. Só por isso aqui tem um index lá e já vai reconhecer pra gente. Ok. Vamos ver o que vai dar. Ó, ele deu erro. Is not found. Ele deu erro que não existe. Por que deu erro que não existe? Será que tá ultrapassado, cara? Cara, eu acho que é isso mesmo. Tá. É Roots agora. Caraca, eles não trouxeram documentação pra gente? Tá, aí seria o que? Routes? Boa, universitários. Beleza, ele falou categorias not out. Cara, mas não tem nenhuma documentação pra isso? Estranho, cara. Cara, te mandei no privado como é que tava no projetinho que eu fiz recentemente, cara. Vê se não funciona desse jeito. Cara, não, o que eu achei cabuloso é. Ele tá assim, sabe? Pô, os caras meteram força, né? Vamos ver aqui o. Ah, perfeito. Element. Eu acho que eu tinha visto em algum lugar essa parada, Botafé. Aqui.
penei também pra descobrir isso aí. Não, eu acho que eu já vi isso aqui feito, só que, tipo, eu não curti, tá desatualizado, mano, só. Acho que a tua tela travou. Ah, destravou. Pô, é porque eu tô, como que fala? Você abre a imagem e trava, eu acho maravilhoso Ah, isso. sim. Tá, beleza. Ó, gente, pra vocês verem como que funciona erros em produção, tá? Travou de novo, Sério? Travou de uma forma bem bizarra. Beleza, deixa eu só continuar aqui. Cadê? O Matheus mandou. Tá aqui. Ah, beleza, a gente usou o router. Tá, acho que eu não botei o router lá. Você tá vendo a minha tela, né, gente? Agora é só colocar o router aqui dentro. Router. Beleza. Agora funcionou. Categoria. Vamos pular categorias. Vamos ver o próximo erro que deu aqui agora. Ele falou que o contexto do React Shutdown. Cara, tá muito cabuloso. Eu não sabia que tava atualizado assim, gente. Cara, será, mano? React Shutdown. Ó, V6. Só se ele não indexou, tá ligado? Ó. Tipo, ele não indexou, Botafé. Pro mestre dos magos, né? Eu ia fazer uma gambiarra aqui, esse Botafé. É uma fosse uma gambiarra. Lembrei, falei, não. Não nasci pra isso. Eu venho de família de bem. Beleza, deixa eu ver o que eu errei aqui agora. Ó, agora você não precisa passar mais PF barra, né? Deixa eu entender essa questão desse PF aqui, cara. É, né? Ah, eu preciso passar link tag. Pô, maravilhoso, hein? Aí, pessoal, conseguimos. Olha só. Agora estamos paginados. Olha só que também já muda a URL nossa, entendeu? Então assim a gente consegue ter um index no Google, criar um sitemap e afins. Acho que tá tendo algum erro aqui. Beleza, vocês acabaram de ver ao vivaço o Ben Dev resolvendo um problema que não conhecia. Ok. Olha só, uma coisa interessante. Não necessariamente a gente precisa dessa navegação. Como a gente vai ter nossa navegação, a gente vai precisar dessa nave aqui. Isso aqui de comentário. Podemos remover os itens que a gente não vai utilizar. E temos o nosso item. Aí, como por exemplo, uma coisa que eu sempre costumo fazer, o nosso produto item aqui, eu vou mudar de div uma tag A, porque a gente vai fazer um clique nela. Então, o que a gente vai fazer aqui agora é o seguinte, a gente vai colocar que a gente não quer... Lembra que tem aquele questão teste? Teste decoration. Beleza? Então, agora a gente tem aqui a tag A nesse componente. Olha só. Para finalizar, nós iremos colocar um agora riff nela, que vai ser basicamente uma coisa maneira. A gente pode fazer também isso aqui, ó. Não pode. Opa. Eita, apaguei tudo, gente. 1401. Esqueci como que faz. Lembrei. Fazer isso aqui, ó. Fazer o quê? A gente quer pegar um barra, categoria, barra nome do produto. Como a gente vai fazer isso? A gente pode fazer isso aqui, ó. Basicamente, do produto. Então a gente clica aqui, ele vai vir para a categoria barra blusa de frio. Como nós não temos instanciado isso, eu vou fazer essa instância agora. Cadê o nosso routes? Como também não tem mais fechamento, para ficar mais organizado, eu vou fazer uma
uma quebra unitária no código. Tem isso daqui. Tem isso daqui. A gente vai vir aqui, ó. Categoria. Barra. Para. Eu vou direcionar para categoria. Ele veio para categoria. Sempre que a gente clicar aqui, ele vai vir para categoria. Tá vendo? Bom, a gente pode, por enquanto, parar nisso daqui. É bastante conteúdo que a gente fez. Nós criamos questão de roteamento. Vocês entenderam a questão de style de components. A gente conseguiu separar os componentes. Eu deixei essas mini tarefinhas para vocês colocarem essa imagem aqui. Reparem que ele tem esse botão flutuante. Também coloquem esse texto separado da imagem, tá? Não precisa ser um slide, somente essa imagem de texto está ótimo. E trabalhem a questão desse design, tanto do texto quanto isso daqui. Deixem público, me mandem pra gente dando uma olhada. Eu vou publicar também esse código meu para vocês poderem dando um Ctrl+C, Ctrl+V. E vou mandar essa documentação atualizada para vocês. Pode?